estendeu a mão para isso. Pai, que através desses atos, ó Deus, de adoração, o Senhor possa receber-nos na Tua presença. Tudo que nós somos, tudo que possuímos, tudo que fazemos porque amamos a Ti e a obra que o Senhor tem realizado e está realizando e vai realizar em nós. Então recebe-nos na Tua presença, que a Tua mão seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, vamos dar continuidade então ao nosso estudo, né? Nós estamos falando aqui sobre o mundo espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Esse tem sido o texto base, né, para nós, ainda que nós falamos pouco dele, porque nós estávamos transitando por outros textos visando entender o mundo espiritual. Nós, recapitulando, só para que você possa entender, quantos que estão aqui pela primeira vez, não na igreja, lógico, né, que é a pergunta clássica de domingo à noite, né, mas que não ouviram as outras ministrações? Temos alguns. Essa é a terceira, nós teremos mais uma ainda e depois encerraremos. Eu achei que dava para encerrar hoje, mas não tem jeito. Então nós estamos construindo um site para a igreja, não é? Está em fase de construção, mas esses vídeos já estão lá, né? Então se você acessar www.singe.org, é isso, Ricardo? É isso, singe.org, né? Se você colocar isso já entra, né? Você vai encontrar lá em mídias, né? Você vai acessar ali e você vai encontrar as ministrações anteriores, você vai poder ouvir. Pensei que o pessoal não estava gostando dessa história, não é? Agora, vamos fazer um combinado aqui? Não é porque você vai ouvir em casa depois na semana que vem, não é? Aqui é melhor do que ouvir lá depois, porque aqui você pode depois também tirar algumas dúvidas com os preletores, né? Então, não vai deixar de vir a quinta-feira para poder, semana que vem eu escuto em casa, não é? Não, né? Senão nós vamos começar a passar a lista de presença aqui, né? Para saber se... Amém, queridos? Bom, antes de nós lermos o texto, nós vamos ler o texto hoje também, novamente, né? Mas eu queria só recapitular, não entrando em detalhes, tá, irmãos? Porque senão nós tomamos boa parte do tempo e como já tem essa ferramenta dessa gravação, já fica mais fácil para você. Nós falamos sobre a origem e a queda de Satanás, desde quando ele estava nos céus, quem era ele, a linhagem dele quanto a ser um querubim, né? A sua pessoa, o seu lugar, a sua posição, qual a influência que ele tinha nos céus, né? Depois nós falamos da queda dele, como que aconteceu isto, como que o pecado entrou no universo. Nós falamos da quebra da autoridade dada ao homem e como Jesus recuperou essa autoridade e devolveu ao homem, né? E nós demos alguns exemplos na semana passada a respeito de sermos sóbrios, de vigiarmos, de estarmos atentos, né, ao mundo espiritual. Falamos também dos filhos de Seva que tentaram expulsar um demônio e acabaram sendo agredidos pelos demônios, porque eles não tinham a autoridade, não usaram da autoridade. Falamos dos discípulos, dos 70 discípulos, quando eles saíram e voltaram todos felizes e alegres, dizendo que estavam maravilhados porque
até os demônios obedeciam a eles. Então eles haviam enfrentado no mundo espiritual e haviam vencido, estavam alegres, e Jesus disse: olha, não vos alegreis porque os demônios vos obedecem, mas porque o nome de vocês estão arrolado nos céus. Então esse exemplo foi para deixar claro aqueles que têm autoridade no mundo espiritual, aqueles que não têm, e por que isso acontece. Então basicamente foram essas coisas que nós falamos nas reuniões passadas. Então nós vamos ler hoje Efésios 6, a partir do verso 10, e é muito importante nós entendermos essa questão dessa armadura aqui que nós vamos ler. Então vamos a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Até aqui. Pai querido, nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor Deus, submetemos a autoridade do Teu Espírito, a Tua presença nesse lugar, e nos guardamos em Ti, Senhor, contra qualquer intenção que não venha de Ti, no mundo das trevas, no mundo espiritual, Senhor Deus, contra esse ajuntamento, contra as nossas vidas. Portanto, nos guardamos em Ti e pedimos, Senhor, cele esse lugar, Senhor Deus, para que nós tenhamos livre acesso à Tua palavra e ao entendimento dela. Fale conosco nessa noite, nos ensine em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a impressão que Paulo está dando alguns conselhos aqui, durante esse momento que ele está trazendo alguns conselhos e alguns conceitos, ele fala a respeito da armadura espiritual dos cristãos. Então ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É interessante nós olharmos para a Bíblia, quando nós lemos, olharmos como um todo, né, dentro de um contexto, nunca pegarmos versículos salteados ou esporádicos, né, porque isso pode trazer doutrinas falsas, né. É lógico que muitas vezes a gente usa vários versículos confirmando outros, mas eu estou dizendo no sentido de contexto, do que aquele texto está expressando, está nos mostrando, não é? Para que a gente possa entender. E é interessante que ele dá esses recados, ele dá esses conceitos, esses valores a respeito do casamento, através dos filhos, dos pais, dos servos e senhores. Ele vai dando todas essas informações, mas de repente ele fala agora, no demais, né? No demais, né? Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É como se ele dissesse: olha, vocês têm um caminho a seguir, vocês têm um comportamento a viver, vocês têm alguns valores que devem ser vividos, não é? Agora, vocês precisam, para que vocês possam fazer isso, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não é?
E eu sempre, quando eu leio isto, eu imagino fortalecer-vos no Senhor, né? E na força do seu poder. Eu imagino sempre conhecer a Deus, fortalecer nele o conhecimento de Deus, né? E na força do poder que é a vida com o Espírito Santo, a vida na dependência, na direção do Espírito. E ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Então ele está dizendo claramente que Satanás, ele coloca ciladas para que nós possamos cair nelas. Ele não faz cilada só por achar bonito, ele faz para que nós possamos cair nela. Como a Bíblia diz lá, né, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito nós já teríamos perecido, diz no Salmo, né? Diz também que no Salmo 91 fala que ele nos livra do laço do passarinheiro. Então, ele está dizendo aqui para que essa armadura ela possa nos revestir de tal maneira que nós não venhamos a cair no laço do inimigo, nós não venhamos nós venhamos a ficar firme contra as astutas ciladas que o diabo nos impõe. Agora, quando nós falamos de armadura, o que você lembra? Quando nós falamos de armadura, não é? Você lembra daqueles soldados medievais, né? Com aquele capacete grande cobrindo toda a cabeça, que descia, depois fechava aqui, depois tinha aquela proteção para o peito, para os ombros, né? E fora o escudo na mão. Então você imagina uma coisa de proteção. E é exatamente isso, não é? O que se pretende aqui, que nós saibamos que dentro deste mundo caído onde nós vivemos, não é? Um mundo dominado pelas trevas, porque o homem entregou a autoridade que fora lhe dado lá no jardim. O homem, com o pecado, ele entregou a autoridade e o homem começou a viver segundo os seus propósitos, e os propósitos malignos, por influência maligna. Então o que ocorre? Vem Jesus, né? Talvez já dei uma pincelada sobre isso antes. Vem Jesus e recupera essa condição e nos dá o direito de voltarmos a ter a autoridade que havia se perdido, e dentro dessa possibilidade nós podemos fazê-lo. Mas é interessante que Adão, ele vivia dentro lá do Éden terreno, né? Lá no Éden, naquele lugar que Deus separou para o homem cuidar e plantar, mas lá de dentro ele teria domínio sobre toda a terra, não é isso? A Bíblia diz que o homem dominaria sobre os animais, sobre todas as coisas. E de repente agora ele está fora do Éden, sem Deus, está influenciado pelo inimigo. Ou está em Deus, mas convivendo no mundo com o sistema maligno caído. E esse sistema maligno caído, vamos dizer assim, vamos ser simplistas, mas dizer assim, ele não está preocupado com aqueles que já estão com ele. Esse sistema está preocupado com aqueles que não estão. Ele quer destruir a todos, né? Então, aquele que já está com eles, ele luta para que fique com ele. E os que não estão, para que caiam, né? da presença de Deus. Então, seguindo esse raciocínio, nós precisamos então viver dentro desse ambiente. Somos cristãos, temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos todas as ferramentas necessárias para que nós possamos de volta exercer a autoridade perdida. Mas, né, nós vamos sofrer oposição, nós vamos ter oposição para nós enfrentarmos isto. Então existe algo que nos é oferecido aqui, que é uma armadura de proteção e uma ferramenta de ataque. Nós vamos ver aqui. É uma armadura. O que acontece e que nos preocupa muitas vezes é que as pessoas, quando mistificam esse texto, e mistificam da seguinte forma: elas acham que, lendo esse texto, ela está realmente vestindo essa armadura e que ela pode sair para o dia que vai dar tudo certo, né? E eu sei que tem pessoas que fazem isso sistematicamente, religiosamente, né?
Todos os dias acordo, vou vestir a armadura. Eu preciso vestir essa armadura. A impressão é que parece que ao ler essas coisas entram na vida da pessoa assim, ela fica prontinha para a batalha, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas que nós, alguns ventos aí de doutrina que é ensinado e que não são bíblicos, irmãos, né? Não é uma coisa automática que nós vestimos e estamos prontos, não é? É a mesma coisa, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então eu estou descansando na sombra do Onipotente, maravilha. Mas você habita no esconderijo do Altíssimo? O habitar é que dá o direito de você descansar. Não é descansar sem habitar. Compreende? Você quer ver um outro texto que é muito comum? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Vai resistir o diabo para ver se ele vai fugir de você. Por quê? Está faltando uma parte do versículo. A primeira parte. Achegai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então primeiro nós chegamos a Deus, primeiro nós buscamos a armadura, depois nós resistimos e ele vai embora. Quantos estão entendendo? Então é importante a gente falar isso, porque revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então quando eu me revisto, né? E esse revestir é como você estivesse com a camisa e você coloca um paletó por cima. Você já está vestido, você já tem o Senhor, mas você se reveste com uma armadura dele, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não, aí ele diz, né? Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, nós já falamos sobre isso, não é? O que significa esses principados, as potestades, aquilo que aconteceu lá com Daniel, aquilo que aconteceu lá com Paulo, quando ele foi impedido por Satanás, a questão dos principados, dos territórios, nós já falamos tudo isso. Mas, vamos entrar nessa questão da armadura então. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Qual que é o dia mau? Qual que é o dia mau? Jesus disse uma palavra bem interessante a respeito disso. Ele diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então, na verdade, não é quando nós temos uma tribulação, não é quando nós temos um problema, não é? Nós, irmãos, estamos sujeitos todos os dias nós vivemos uma batalha, uma luta. E diariamente nós vamos sofrer as consequências dessa luta. Porque você já viu luta tranquila, amigável? Olha, eu vou te dar uma flechada, você dá um em mim, vou te dar um soco, você dá outro em mim. Tá legal? Vamos combinar. Você não bate muito forte, só se for um UFC, né, para ganhar dinheiro, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: luta nós vamos ter todos os dias. Conflitos com o gato, com o papagaio, com o marreco, com o vizinho, com a esposa, com o filho. Conflitos são diários na nossa vida. E é exatamente nesses pontos que o inimigo usa para que nós possamos cair nas ciladas. E é exatamente nesse ponto também que nós precisamos estar firmes com a armadura de Deus. Então ele diz, estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então aqui nós vamos começar a ver as armas. Quais são as armas que tem aqui então? A armadura de Deus, né? O cinturão da verdade, aquele cinto que era colocado no soldado, né? Cinturão da verdade. A couraça da justiça. A couraça é aquela que protege o peito aqui, né? Couraça da justiça. Calçado a pregação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então aqui nós estamos falando de uma armadura completa na vida de um crente, né? Uma armadura completa na vida de um crente. Então você vai perceber que de todas essas armas que nós falamos aqui, apenas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma de ataque. Todas as outras são armas de defesa. O sapato, os pés, calçado dos pés, né? A sandália,
calçar os pés, o escudo, a couraça, o cinto, o capacete, todas essas são armas de defesa. A única arma de ataque que tem é a palavra, porque é a espada do Espírito. Então nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela revela o Senhor Jesus, revela Deus, revela o Senhor Jesus para nós. Portanto, ele é o verbo. O que é o verbo? Palavra. A palavra de Deus se tornou carne e habitou entre nós, não é? Então, quando a Bíblia, ela vai falar de Jesus do começo ao fim. É lógico, tem a história do povo hebreu, tem várias coisas históricas, mas mesmo dentro da história, você vai encontrar indicações de Jesus nos personagens, né? Os personagens, que muitas coisas que eles fizeram eram figura já do Senhor Jesus. Enfim, se Paulo diz que a leitura da Bíblia é uma arma de ataque ao inimigo, qual o motivo? Como que nós usamos a palavra como ataque, não é? Se nós fôssemos olhar para o momento em que Jesus foi tentado, ele não usou como ataque, ele usou ela também como defesa, não é? Porque quando Satanás falou para ele, olha, se você é o Filho de Deus, faz essas pedras transformar em pães, ele replicou com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu não sei se o Satanás tentou dar um soco, ele deu um pé do ouvido nele, né? Então pode ser uma arma de ataque, né? Então, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, eu tenho anotado aqui, se você não quiser procurar, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, inspirada por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo, e proveitosa para ensinar. Então, a palavra de Deus tem esse objetivo de nos ensinar, não é? Ensinar, redarguir. Você já falou sobre redarguir? Não lembro. Você não falou? E eu não sei falar o que é redarguir, sabe? Vê para mim aí, Aldo, por favor. Vê aí na sua Bíblia que fala, tem os comentários, né? Redarguir, eu já li alguma coisa sobre isso, mas eu temo em falar errado. Mas enquanto ele procura lá, só o Heraldo, irmãos, só o Heraldo. Nós vamos continuar aqui, né? Para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se nós, através da palavra, tivermos essas qualidades presentes em nossas vidas, nós vamos ser o quê? Nós vamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, não é? Então essa é a visão de Paulo. A palavra inspirada, revelada para ensinar, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, irmãos, nós podemos dizer então que o conhecimento da palavra basta para nós sermos perfeitos e perfeitamente instruídos em toda boa obra? O conhecimento somente não basta, não é? Precisa ser vivenciado, não é? Se nós não vivenciarmos aquilo que a palavra de Deus nos traz, nós não temos como ter ela como uma arma. Ela não tem como ela ser uma arma para nós se nós não vivenciarmos ela. Então, se percebeu quanta coisa boa a leitura da Bíblia nos traz? Fala, Heraldo. Então, contrapõe. Tá. Não? É só. Então, vamos ser mais direto, né? Quando alguém coloca uma situação
né, que é contrária à palavra de Deus, ele está preparado para expor e explicar aqui, né? Tocando em miúdos aí. Então ela serve, Paulo diz que ela serve para ensinar, redarguir, instruir em justiça e para ser perfeitamente instruído em toda boa obra. E essa mesma palavra de Deus, Paulo diz que serve como uma arma de ataque contra o nosso inimigo, que está aí no verso 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu imagino, irmãos, que é por isso que as pessoas leem tão pouco a palavra, né? A palavra, ela sempre Satanás sempre impede as pessoas de ler a Bíblia. As pessoas leem às vezes muitos livros, gostam de ler livros, gostam de leitura, mas lê mais livro do que a Bíblia. Eu gosto de livros, de ler livros, eu tenho muitos livros e leio livros, mas eu não posso substituir a leitura bíblica por um livro. Às vezes, né, eu falo, bom, hoje a minha devocional eu vou ler um capítulo desse livro aqui, que é um livro, mas eu termino de ler e falo, não, eu quero ir lá para a Bíblia, não é? Desde a Idade Média, a Bíblia não podia ser lida. A Bíblia não podia ser lida. A Bíblia era só para o clero, o alto clero. Pouco tempo atrás que a Bíblia começou a ser liberada para ser lida, né? Então sempre houve uma perseguição, vamos dizer assim, maligna, para que a Bíblia não seja lida, né? Então a leitura da Bíblia não só nos edifica, mas como também nos serve como arma de batalha espiritual. Então nós falamos em primeiro lugar dessa arma de ataque, agora nós vamos falar das armas de defesa. Então é claro para nós, irmãos, que se caso nós queremos vestir uma armadura, a armadura de Deus, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para resistir no dia mau, para nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nós precisamos estar cheios da palavra. Percebe então que ler só esse texto, nós vamos falar dos outros ainda, né? Ler só esse texto e falar assim, bom, que venha o demônio, eu vou enfrentar ele, vou resistir, ele vai ver. Irmãos, não é bem assim, né? Não é só questão de confronto com o maligno, porque nem sempre ele vai se manifestar como o nosso inimigo, mas ele pode criar circunstâncias contrárias para que a gente venha cair na cilada dele, não é? E às vezes, por não conhecermos a palavra, nós não temos nem conhecimento de que aquilo que nós vamos fazer é contra a palavra de Deus. Mas todo mundo faz, é normal, é assim mesmo. Os tempos mudaram. Falta de conceito dos valores da palavra. A palavra de Deus, ela não muda. Deus é sim, sim, não, não. Então nós precisamos entender o seguinte: nós vamos ter que abrir mãos, né, de valores que o mundo nos impõe, porque o mundo é caído, né, um sistema diabólico. Nós vamos ter que abrir mão desses valores para vivermos os valores de Deus, os valores da palavra, e para tanto precisamos conhecer a palavra. Então nós só vamos ter arma de ataque se nós termos a palavra em nós, não é? Se a palavra estiver presente em nós. Cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Lá em João 10:10, Jesus diz o que? Vocês lembram? João 10:10 é aquele que eu vim para... O ladrão, o salteador veio para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Depois diz que... É melhor a gente ler, né, irmão? Porque se diz que... João 14:6, alguém leia para mim, por favor. João... João 14:6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para... Hã? Então, eu sou o que? E a verdade. Então, quando nós colocamos o cinturão da verdade, nós estamos falando de
da grande verdade que veio à terra, da verdade que crucificaram, da verdade que sepultaram e da verdade que ressuscitou. Não é isso? Não é? Então, a verdade é Jesus Cristo. Nós temos que andar os caminhos dele e obedecê-lo. Não adianta nós fingirmos que estamos na verdade, quando na realidade estamos encobertos na mentira e no pecado. Eu acho que depois que nós terminarmos aqui, você vai falar, é impossível ser crente. Mas essa é a impressão que dá. Tão puro e verdadeiro é isso, que é a impressão que dá. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo, irmãos. Basta nós querermos. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E sem andar no caminho da verdade, é impossível ganhar qualquer batalha espiritual. Se nós fôssemos usar essa questão da verdade, simplesmente comparar ela com a mentira, seria assim: você levanta de manhã cedo, né? E você fala, bom, vou vestir aqui a armadura. E você lê. A armadura, vestiu, né? Agora você vai para o trabalho. Aí chega lá no trabalho, né? Você encontra uma situação que uma pessoa liga para você e você não resolveu aquele negócio ainda, você fala que eu não estou. Ou fala que eu não estou ocupado agora, não posso atender. Você mente. Mentirinha. Mas você não vestiu o cinturão da verdade? Você acabou de abrir a fivela dele e jogar ele no chão. Você entende? Então irmãos, dá licença que eu vou amarrar esse sapato, eu vou cair já. Eu pensei que estava pisando no fio, eu estava pisando em mim mesmo, né? Então, irmãos, sem santificação, eu já falei. Então, Paulo, ele faz uso do cinturão da verdade como uma arma de defesa. Se nós não andarmos na verdade, ficaremos expostos ao ataque do maligno. Agora, você passou o dia inteiro hoje, você não contou nenhuma mentirinha? O pessoal que vive a verdade, tá vendo? Não é? Mas se você cometeu, existe um meio: se arrepender e pedir perdão, se afivela o cinto de novo. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus e você olha o passado dele, é negro, não é? Porque uma das coisas que demonstra que ele era um homem segundo o coração de Deus é porque ele era rápido para se arrepender. Tá certo que o profeta teve que ir lá e dar uma cascada nele para ele poder acordar, né? Mas ele era um homem rápido a arrepender-se. Então, nós precisamos ser pessoas da verdade, pessoas de Cristo, né? A Bíblia diz que não pode sair da mesma fonte dois tipos de água: água salgada e água doce. Então, se nós somos da verdade, o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos viver a verdade. E preste atenção, irmãos, uma coisa: a verdade, ela sempre prevalece. A mentira, já viu aquele ditado que diz que a mentira tem perna curta? É verdade, é verdade. É verdade, a mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar exposto. A verdade, ela deve ser dita mesmo que doa para você. Porque se você decide falar a verdade, Deus te apoia. Ele te dá a cobertura. Você está falando a verdade, não é? A outra arma, couraça da justiça. Couraça da justiça. É o revestimento da justiça de Deus em nós. Uau! Como mais uma arma de defesa contra o inimigo. Então, se nós não andarmos na justiça que Deus nos ordenou que andássemos, de nada adianta nós entrarmos em qualquer batalha espiritual. Ser justo. Ser justo é uma coisa que precisa fazer parte da nossa vida, faz parte da nossa armadura. Então, como que é ser justo? Não sou juiz. Para você ser justo, você precisa julgar as pessoas. Mas você precisa agir de forma justa em qualquer circunstância. Não é? Então, irmãos, Deus quer que sejamos justos e honestos em tudo, que andemos em sua justiça.
Então aí sim, você acordou de manhã, você vestiu a cinturão da verdade, né, o cinto da verdade, você agora pega a couraça da justiça e você vai para o trabalho, você vai para sua faculdade, para onde for, você vai chegar lá e você vai ter que ser verdadeiro, você vai ter que ser justo. Você vai ter que ser justo com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, com seus amigos, com o seu inimigo, com qualquer outro, você vai ser justo. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Paulo disse isso lá em 2 Coríntios 5:20. E como tal, nós devemos andar na justiça de Deus. Ou seja, nós somos representantes de Deus na terra. Não é? E quando nós representamos a Deus, nós representamos como Ele é, como Ele age, como Ele faz as coisas. Então, se Ele é verdade, Ele vai ser verdade. Se Ele é justiça, nós vamos ser justiça. Não é? Outra arma citada por Paulo nessa passagem é de Efésios, é o calçado da pregação do Evangelho da Paz. Muitas pessoas não sabem o que é isso quando leem isso. Põe o sapato lá, né? Veste de manhã cedo, mas não sabe o que é, não é? Cristo nos chamou, não nos chamou, aliás, para o aceitarmos e ficarmos parados em casa de braços cruzados. Deus não nos chamou para isso, não é? Filipenses 3:12, quem pode ler? Filipenses 3:12, eu já achei, diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Nós fomos alcançados por Deus para alcançar algo, não é? Ou seja, Deus tem um propósito, tem um projeto, tem um sonho, sonho não, na verdade é um sonho, um desejo a realizar através da nossa vida. Então, Cristo, quando Ele deixou esse mundo, Ele disse para os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nós temos um objetivo aqui nesse mundo. Irmãos, o fato, quando Jesus fala que nós somos sal da terra, como nós somos luz do mundo, quando Ele diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, né? Ele está falando de um objetivo que Ele tem. Quando Ele diz que nós somos embaixadores, representantes dEle, é com um objetivo, para que o mundo conheça Ele. Então nós somos a boca de Deus, nós somos as pernas de Deus, o ouvido de Deus na terra, nós ouvimos, nós temos o Espírito Santo, nós ouvimos informações de Deus, nós agimos, nós temos justiça naquilo que fazemos, nós temos verdade naquilo que falamos, não é? Nós temos a palavra de Deus em nós, essa palavra de Deus reflete a glória de Deus em nós. Então, amados, nós precisamos alcançar o maior número de pessoas não convertidas, guiarmos ela à luz do Evangelho de Cristo, ensiná-las. Por isso nós fomos alcançados por Deus. Faz parte da vida cristã. Faz parte da vida cristã, faz parte da armadura. Evangelizarmos, falarmos do amor de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, a grande maioria dos cristãos, eles estão preocupados na sua própria edificação. O que é importante? É importante. Precisamos nos edificar. Mas parece que essa edificação dura a vida inteira. Sabe? Mas eu não estou preparado para isso ainda. Eu não sei ainda falar sobre isso. Eu não consigo. Sabe, irmãos? Parece que as pessoas hoje não amadurecem, não crescem no espírito, é sempre leitinho racional. Crianças. Então nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos ser usados por Deus. Não é? Precisamos sair do nosso comodismo, tudo centrado no nosso umbigo, né? Não é o que Deus tem para nós. Também Paulo cita o escudo da fé. O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus.
escudo da fé. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, a fé é a coisa mais linda que existe e que eu acho, eu aqui, Inventários capítulo 3, né? Agora pegou esse negócio. Eu imagino que os anjos, eles ficam maravilhados, né? Porque eles conhecem a Deus, eles conhecem a Jesus, conhecem o mundo espiritual. Aí eles olham para você e falam: poxa, como essa pessoa, 2000 anos depois, não viu Jesus, não viu nada, mas ele crê. Não é maravilhoso isso? E tudo na vida cristã é fé. Eu estou aqui pregando pela fé. Vocês estão ouvindo pela fé. Vocês deixaram os seus lados, vieram aqui pela fé. Vocês têm uma esperança pela fé. Não é isso? Tudo é pela fé na vida cristã. Não tem nada palpável. Sente, nós podemos sentir, mas palpável não. A não ser as revelações, né? As manifestações, né? Então, queridos, Cristo diz que qualquer que disser a esse monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Está lá em Marcos 11:23. Então, para ter fé, primeiro necessário crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé, segundo Paulo, não é apenas algo necessário na vida de um cristão e fundamental para uma oração, mas também um escudo nessa luta contra o maligno. Então, a fé, ela não pode ser uma fé duvidosa, né? Por que que em alguns segmentos religiosos eles têm lá uma estátua, um ídolo? Porque que às vezes você estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: não, mas aqui era só um ponto de fé, um ponto para me afirmar a minha fé. Mas a fé é a esperança das coisas que não se veem, não é? Não precisa disso. Você tem que crer, simplesmente crer, e isso é que vai ter valor diante de Deus. Existe aquela fé que você recebe que é dom de Deus, que é a fé salvífica, né? A fé para salvação. Essa é dom de Deus. Agora existe a fé que é pelo ouvir do ouvir da palavra, pela busca, pelo envolvimento que você tem com Deus. Não é isso? Então, por exemplo, se você não conhece uma pessoa e ela vem e fala assim: ó, me presta 10 mil reais aí. Você vai olhar e falar assim: cara, eu nunca te vi, cara. Você vai lá no banco, o banco vai te investigar e vai saber se pode, não é? Mas se você vive há 10 anos com uma pessoa, convive com ela, conhece o caráter dela, a maneira de agir dela, tudo, e ela pedir você tiver, você pode até emprestar. Não é isso? Por quê? Porque você conhece. Então nós precisamos conhecer a Deus para que nós possamos ter fé de que aquela nossa luta, aquela dificuldade nossa, Ele é suficientemente poderoso para cuidar de nós, para nos orientar, para nos mostrar o caminho que nós devemos agir. Então, irmãos, é algo muito prático. O evangelho é muito prático, a fé é prática. Nós não podemos ficar criando misticismo em cima da fé, achando que tem que ter uma luz, tem que ter um sonho, tem que ter uma revelação, tem que ter... Não, simplesmente eu creio na palavra, eu creio no Senhor Jesus, eu creio na palavra dele. E eu conheço as promessas dele. Por isso que eu gosto muito de orar a palavra de Deus, né? Pegar um texto, leio, depois eu me quadro lá dentro e eu oro por aquilo. Porque eu sei que a palavra de Deus é que vai trazer fé no meu coração, né? Então nós precisamos agir dessa maneira. E por fim, ele fala do capacete da salvação. Então, para tomarmos esse capacete, ele está falando que o capacete é o capacete da salvação. Então aqui essa da armadura. Para que nós possamos usá-lo, nós precisamos de uma coisa: termos reconhecido Cristo como Senhor das nossas vidas. Ou seja, a conversão, você lê lá em Romanos, você vai encontrar orientações legais sobre isso. Mas a salvação, irmãos,
Essa semana mesmo eu estava conversando com o irmão, não me lembro onde, mas ele disse assim: eu não tenho certeza, eu estou falando, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não acredito que você está falando isso. Você não crê na Bíblia? Ou então você está amaldiçoando a Deus e o Espírito Santo? Mas como? A Bíblia diz o seguinte, irmãos: você crê, passos básicos, você crê em Deus, Criador de tudo? Sim. Você crê que por causa do seu pecado, do seu, não é dos outros não, do seu pecado, Deus enviou Jesus para morrer no teu lugar, para que através do sangue vertido na cruz de Jesus, seus pecados fossem perdoados? Sim. Você é salvo. Qual o problema? Não é? Agora, se eu creio nisto, se eu creio nessa verdade da palavra de Deus, é lógico que eu vou começar a dar frutos dessa verdade, porque eu nasci de novo. Aí nós vamos entrar nessa questão: pode perder a salvação, pode não perder a salvação? Não é isso que nós estamos discutindo. Quem sabe uma hora o Milton pode fazer algum estudo sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que nós precisamos entender que Jesus morreu pelos pecados que você cometeu, pelos pecados que você comete hoje, pelos pecados que você vai cometer o resto da vida. Então, nós somos pecadores, mas nós somos pecadores perdoados, porque nós cremos em Cristo Jesus, que morreu por nós. E se nós pecarmos, nós temos um advogado, que é Ele. E se nos arrependermos, somos liberados. Agora, para usar o capacete, é preciso que tenhamos a convicção de que somos salvos e que não estamos andando no caminho errado. Amém, irmãos? Então Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As pessoas que estão lá no mundo, você fala, escuta isto que eu falei para você, fala, você está brincando, né? Está brincando. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, né? Então nós temos que tomar essa posse da salvação que temos em Cristo Jesus, colocar em prática o verdadeiro evangelho, pois nada adianta sermos salvos e não colocar em prática o que está escrito, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Tiago 1, 23, 24. Sabe, você olha lá no espelho, dá uma ajeitadinha no cabelo, na hora que você chegar lá na porta, você não lembra mais que você olhou aquilo lá. Passou, já foi. Esse é o homem que não pratica a palavra. Eu vou usar, eu vou dizer, esse é o homem que usa a armadura sem vivê-la. Acorda de manhã, veste toda a armadura, mas vai e mente, não é justo, e não tem fé, e não evangeliza, e não faz. Então, compreende, irmãos? Né? Então, sem essas coisas, irmãos, santidade, verdade, justiça, pregação do evangelho, fé, salvação, leitura da palavra de Deus, dificilmente a pessoa vai ganhar alguma batalha espiritual. Por que as pessoas então, parece um disco furado, faz 10 anos que tem o mesmo problema, nunca resolve? Por quê? Tem explicação, não é? Não consegue sair daquilo. Por quê? Está faltando alguma coisa. O inimigo pega a sua área de fragilidade, aquela onde você é mais frágil, e começa a trabalhar ali, e você vive uma vida espiritual sem vitória. Você não obtém vitória na guerra, não é? Por quê? Porque existe uma pendência que você precisa resolver. Então nós vamos resolver as nossas pendências de acordo com a palavra. E muitas das pessoas não conseguem resolver porque não tem nem conhecimento, porque não lê, porque não busca, não é? Nós estamos entendendo? Então o inimigo, ele lança setas inflamadas contra nós, né? Está lá em Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E se não colocarmos em prática, né,
essas armaduras, essas peças, né, mencionadas, né, nós vamos estar sujeitos a sermos atacados pelo inimigo. E por fim, que eu já falei, mas só para nós complementarmos, a leitura da palavra de Deus é a única arma de ataque que nós vemos. Então você é edificado quando você lê a palavra de Deus. Por quê? Quando eu falo que é arma de ataque, é porque quando você lê a palavra de Deus, quando você a estuda, todas essas outras armaduras que são de defesa vão ser apresentadas para você no conhecimento da palavra. Então é como se a palavra de Deus representasse o seguinte para mim: eu vou, conhecendo a palavra de Deus, eu vou saber como usar cada uma dessas peças dessa armadura. Né? Então, porque eu conheço a palavra, eu tenho todas as peças da armadura, eu posso atacar o inimigo. Né? Essa é a figura que eu imagino. Então, irmãos, nós vamos encerrar por aqui hoje, e semana que vem nós vamos encerrar falando do verso 18. Verso 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou falar sobre essa questão de orar no Espírito todo o tempo e suplicar no Espírito também. Ok? Aleluia. Vamos então nos colocar em pé? Eu queria que você pensasse um pouquinho, que você entendesse que eu não estou criticando se você lê esse texto de manhã, se você se reviste para que numa atitude de fé você possa vivenciá-lo. Ok, irmãos? Não estou criticando esse posicionamento. Eu estou falando, tentando mostrar que só fazer isso sem praticar não é suficiente para a tua proteção espiritual. Amém? Nós precisamos ser sábios, né? Sermos prudentes, né? Para que o inimigo não encontre nada em nós. Foi João Batista que disse, né? Eis aí, foi João Batista que disse, né? O príncipe, foi Jesus, né? Eis aí o príncipe desse mundo que nada tem em mim. Irmãos, isto é a própria revelação de alguém inteiro, não é? Santo, puro, verdadeiro, justo, não é? O inimigo não pode ter nada em nós. E se tiver, vamos nos limpar rapidamente, não permitir. Então feche seus olhos um pouquinho, pense na sua vida, pensa nessas peças da armadura, na sua vida com a palavra de Deus, na sua vida de evangelização da palavra, das pessoas. Onde é que você tem falhado? Onde é que você tem permitido que se torne uma área de fragilidade na sua vida? Fale com o Senhor um pouquinho. Pai querido e santo, nós estamos na Tua presença. A Tua palavra é tão verdadeira, Senhor, é tão espetacular, que nós, quando a lemos, quando nós a estudamos, nós parece somos transportados para um lugar de segurança, de paz, de esperança, de fé, de confiança. Como é bom, Senhor, como é bom. E a Tua palavra hoje nos revelou, ó Deus, muitas coisas das nossas vidas que nós precisamos da diligência do Teu Espírito e também da nossa própria, Senhor, diligência, para que nós possamos alcançar lugares mais altos em Ti, ó Deus. E não queremos fazê-lo somente para o nosso deleite, mas fazer para o engrandecimento do Teu nome, para que o mundo conheça que Tu enviaste Jesus. Então eu quero pedir, Pai, que o Senhor visite cada irmão, cada irmã aqui presente. Senhor Deus, que eles
possam analisar quais são as suas lutas, quais são as suas áreas de fragilidades, e eles possam então entender, ó Deus, o que eles precisam fazer diante de Ti com relação a tudo isso que nós temos falado nesta noite. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito. O motivo do Senhor ter deixado o Teu Espírito Santo aqui, ó Deus, para nos ensinar todas as coisas. E hoje o Teu Espírito nos ensina, mas nós precisamos que Ele esteja nos momentos também, Senhor Deus, diários nossos, Senhor, falando conosco, para que nós possamos ouvi-lo e mudar nosso comportamento, nossas atitudes. Então, Pai, vem em ajuda ao Teu povo, vem em ajuda sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito, por ter enviado a Ele, por ter deixado Ele aqui conosco, não deixar-nos órfãos. Que Ele nos ensine, que nós possamos ter um coração ensinável. Obrigado, Deus, que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, mesmo aqueles, ó Deus, que estão passando lutas, que o Senhor visite-os com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor Deus, e traga, Senhor, refrigério aos corações, através das promessas contidas na Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E depois da outra semana que eu terminar, o Heraldo vai começar um estudo sobre o livro de Jó. Amém? Então preparem-se, porque o livro de Jó é tremendo e mexe muito com a parte espiritual também. Vai falar muito das questões espirituais, mas ele vai tratar um pouco mais assim sobre o sofrimento humano, não é? Eu acho que isso é muito importante nós aprendermos sobre isso, irmãos, porque quem não sofre nos dias de hoje e enfrenta tantas calamidades como nós temos visto, né? E nós precisamos saber como essas coisas acontecem, por que acontecem, né? Então, eu creio que vai ser muito bênção. Amém? Dê um abraço no seu irmão e fala para ele, ó, vista a armadura, meu.